Camille Dodson desapareceu em Las Vegas em setembro de 94, em circunstâncias bastante misteriosas. A Camille tinha 30 anos quando desapareceu, era mãe solteira e teve uma vida muito turbulenta, além de vários relacionamentos abusivos. Então, suspeito é o que não falta nesse caso. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao episódio 201 do Detetive do Sofá. Começando aí uma nova contagem, né? Do 100º. Isso. Rumo aos 250? Acho que 250 é um bom marco. É um ano de episódio. Eita. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E o caso que eu trago hoje para vocês é o de uma mulher que desapareceu em Las Vegas no início dos anos 90. O caso da Camille Dodson tem de tudo, Alexandre. Tem polícia fazendo besteira, tem relacionamentos abusivos, até a máfia estava envolvida nesse caso. Máfia dos cavalos? Você nunca esqueceu da máfia dos cavalos, né? Não. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar todos vocês que o Detetive do Sofá agora tem uma lojinha! Lá vocês podem comprar camisetas e canecas de 2 estampas diferentes e tá tudo muito, muito, muito lindo e muito fofo. Eu sei que vocês vão amar. É só acessar detetivedosofá.com/loja. Muito é verdade. fácil. A gente postou hoje no Instagram a foto dos nossos modelos profissionais usando as camisas. Sim, modelos muito bem remunerados. Várias pessoas ali curtindo as camisas e tal. Eu fico muito feliz. Mas eu também quero avisar aos nossos ouvintes que esse podcast aqui conta com o apoio dos nossos queridíssimos apoiadores. Isso aí. Que são eles que lutam diariamente para financiar esse podcast, que brigam com as plataformas de apoio para conseguir dar dinheiro pra gente. E, pô, isso aí me bota um sorriso no meu rosto, aquece meu coração, as pessoas insistindo em dar dinheiro pra você, Marcela, continuar a fazer um episódio por semana. E se você também quiser... Olha, fazer um episódio por semana é muito difícil. Meu Deus, é muito difícil. E se você também quiser se tornar um apoiador e travar essa batalha épica que é financiar a Detetive do Sofá, entra lá no site do apoia.se/Detetive do Sofá. Entra lá no orelo.cc/Detetive do Sofá. Mas é isso aí, apoia a gente, certo? Certo. E agora sim, Marcela, me conta o que aconteceu com a Camille Dodson. Camille Dorothy Dardanis cresceu em uma família de classe média alta de Chicago, e ela foi descrita como uma garota madura e altamente inteligente, com uma beleza natural e uma infinidade de talentos. A Camille era uma aluna que só tirava nota A, uma dançarina com formação em balé clássico e uma patinadora do gelo semi-profissional. Todos presumiam que ela teria um futuro brilhante pela frente. Mas, quando a Camille tinha só 21 anos, ela ficou totalmente obcecada por true crime. E aí foi só ladeira abaixo. Isso não tá escrito aqui, me surpreendeu. Na verdade, ela não ficou obcecada com o true crime. Foi um true criminal. Foi com um true criminal. Mas ele não era criminoso, então a gente dá um desconto pra ela, né? Me enganei. A Camille ficou fascinada pelas notícias envolvendo um homem chamado Gary Dodson. O Gary tinha sido condenado injustamente por estupro uma década antes, quando ele tinha 22 anos, com base numa história inventada pela suposta vítima, a Kathleen Crowell. Na noite de 9 de julho de 77, um policial de patrulha encontrou a Kathleen, então com 16 anos, parada ao lado de uma estrada no subúrbio de Chicago. As roupas da menina estavam manchadas de sujeira e desgrenhadas. A Kathleen contou em lágrimas para o policial
que, enquanto ela caminhava para casa, um carro com 3 jovens homens disparou em sua direção. 2 dos homens pularam para fora do carro, agarraram a Kathleen e a jogaram no banco de trás. Um deles subiu ao lado dela e o outro se juntou ao motorista na frente. O homem do banco de trás rasgou suas roupas, estuprou-a e riscou várias letras em sua barriga com uma garrafa de cerveja quebrada. Depois de escutar esse relato horrível, o policial levou a menina para um hospital. Aí os pais dela foram chamados e prestaram queixa do estupro. A Kathleen teve que fazer um retrato falado do tal estuprador e depois ela acabou sendo induzida pelos policiais a reconhecer o Gary Dodson como o estuprador dela. Aconteceu um julgamento e, mesmo tendo um álibi, o Gary foi condenado a 26 anos de prisão. Só para constar, né? Isso aí aconteceu nos anos 70, então ainda não existia DNA, kit de estupro, nem nada disso. Então, era mais difícil você verificar se a pessoa estava falando a verdade ou não e testar, ou, coletar os fluidos para testar e comparar com o DNA do suspeito, entendeu? Então, o Gary foi preso. Anos depois, quando já estava mais velha e mais madura, a Kathleen finalmente reconheceu que ela tinha inventado aquele cenário e tinha infligido os ferimentos superficiais em si mesma. Isso porque ela temia ter engravidado do namorado no dia anterior, quando ela teve relações sexuais com o namorado com consentimento. Não aconteceu nenhum estupro. Mas ela era de uma família muito religiosa. Então, a intenção da Kathleen, ao inventar o crime, ao inventar esse estupro, era criar uma explicação plausível, algo para ela contar aos pais, caso ela realmente tivesse engravidado do namorado. Nunca ocorreu a Kathleen, que, vamos lembrar, tinha só 16 anos, que a polícia poderia ser envolvida e que as coisas chegariam naquele extremo. Muito menos que alguém, que a polícia ia forçar ela a escolher um culpado e que alguém ia ser preso e julgado, preso, condenado por causa disso, né? Mesmo com a Kathleen confessando a verdade, ainda demoraram alguns anos para o Gary ser inocentado, e isso só aconteceu definitivamente através de evidências de DNA, depois que o DNA surgiu. Aqui é o Alexandre do Futuro, que está editando esse programa, para falar rapidinho uma curiosidade que a Marcela esqueceu de mencionar. Esse caso do Gary Dodson foi a primeira exoneração feita com prova de DNA na história. Olha aí. A Camille estava apaixonada pelo Gary, mas ela não conseguia explicar o porquê. Aparentemente, coisas assim não eram incomuns para ela. Ela tinha muita empatia e sempre viu o melhor nas pessoas. As amigas chegaram a perguntar se ela conhecia o tal do Gary de algum lugar, porque ela sempre corria direto para a televisão toda vez que tinha uma notícia sobre o Gary Dodson no ar. Quando a Camille descobriu que a audiência de clemência do Gary seria aberta ao público, ela se sentiu compelida a comparecer. Todos no tribunal naquele dia assistiram quando a Camille se aproximou do Gary e o presenteou com um único cravo branco. O seu simples ato de gentileza virou notícia nacional e foi considerado um destaque no julgamento de alto perfil. O Gary Dodson não conseguiu parar de pensar na linda garota com o cravo branco. E assim que ele foi solto, ele chamou a Camille para sair. Tudo parecia um conto de fadas para Camille. O homem por quem ela se apaixonou à primeira vista pela televisão estava finalmente livre da prisão e ele também a amava. Se ele fosse um criminoso de verdade, a história não teria nada de conto de fada, né? Mas como ele era uma pessoa que foi condenado injustamente, aí a gente dá essa colher de chá para Camille. A Camille e o Gary Dodson se casaram em 85 em Las Vegas e o casamento deles saiu em todos os jornais. O casal era frequentemente fotografado e matérias eram escritas sobre eles, que até apareceram juntos no programa de TV Good Morning America.
As coisas também estavam melhorando financeiramente para eles, porque a Kathleen, a acusadora do Gary, escreveu um livro falando sobre o caso e contando a história verdadeira e deu os lucros do livro para o Gary. Ele também assinou alguns contratos de livros e filmes que acabaram não dando frutos. Os recém-casados compraram 2 carros usados, alugaram e mobiliaram um apartamento em Vegas e conseguiram se manter e pagar as contas em dia, pelo menos no início, né? Porque 2 meses após o casamento, o Gary e a Camille já estavam quebrados. Então, em março de 86, eles foram despejados do apartamento e foram morar com a mãe viúva da Camille, que se chama Bárbara, em Country Club Hills, em Chicago. A Camille encontrou trabalho como garçonete, mas o Gary estava desempregado. Ele respondia a anúncios de emprego, mas ninguém parecia ter o menor interesse em contratá-lo por ser um ex-presidiário, mesmo que ele fosse uma pessoa inocente. O Gary começou a beber muito e com muita frequência, e quanto mais ele bebia, mais violento ele se tornava. O Gary nunca tinha sido uma pessoa violenta antes, e ele também não era de beber, antes dele ir para a prisão. Mas, depois de tudo que ele passou, desses 12 anos, se eu não me engano, que ele ficou preso, e ainda preso injustamente, quando ele saiu da prisão, ele já era uma pessoa bem diferente, né? Eu acho que, infelizmente, isso acaba acontecendo. Principalmente se você tá lá sabendo que você não fez nada. Sim. Em janeiro de 87, a Camille deu à luz a filha dele, chamada Ashley. Embora ainda tivesse desempregado, o Gary se juntou aos Alcoólicos Anônimos, em uma breve tentativa de ser mais responsável. Mas, no caminho de volta para casa, depois das reuniões do AA, ele começou a passar em bares para tomar algumas cervejas. Então, não adiantou nada. A Camille teve que chamar a polícia certa vez, depois que o Gary bateu nela e ameaçou machucar a filha pequena. O próprio Gary admitiu isso quando a polícia chegou, dizendo que mataria a criança antes de deixar a Camille levá-la embora. Ele foi levado para a delegacia, mas, como muitas esposas abusadas, a Camille não conseguiu prosseguir com as acusações e, ao invés disso, continuou a apoiar o Gary. Ela chegou a declarar para o Chicago Sun que o marido não era um criminoso e que os dois estavam cansados na noite do incidente e o bebê estava gritando muito. Tinha sido um dia longo e estressante. Só que mais turbulência se seguiu e o Gary passou a acumular várias prisões por dirigir embriagado e por brigar em bares quando estava bêbado. A Camille acabou saindo de casa com a filha, mas o Gary invadiu a casa dela e se recusou a sair, eventualmente sendo preso por invasão de propriedade. Pouco depois, a Camille finalmente entrou com um pedido de divórcio e decidiu se mudar para Las Vegas com a mãe dela, Bárbara, para que ela e a filha Ashley pudessem ficar o mais longe possível do Gary. Como uma mãe solteira sem ensino superior e com muito pouca experiência profissional, a Camille lutou para sustentar a si mesma e a Ashley. Depois de uma série de empregos mal pagos de garçonete em restaurantes e bares, a Camille percebeu que ela ganharia muito mais dinheiro como dançarina. Então ela começou a trabalhar no Crazy Horse, um infame strip club na Paradise Market Strip, em Vegas. E mais tarde, ela trabalhou ainda no segundo clube da rede, o Crazy Horse 2. O Crazy Horse era de propriedade do mafioso Jack Gallardi, e o Crazy Horse 2 pertencia a um associado do Gallardi chamado Rick Rizzolo. Eu vou falar sobre eles mais pra frente. Enquanto trabalhava nesses clubes, a Camille passou a beber demais, além de ter começado a usar alguns narcóticos casualmente, como maconha e cocaína. Esse, aparentemente, era um hábito normal entre as dançarinas desses lugares.
Em algum momento, a Camille conheceu e se apaixonou por um homem chamado Cruz Dias. Eles se casaram pouco tempo depois e a Camille até fez uma tatuagem no quadril com o nome do Cruz. Mas não demorou muito para que o novo marido começasse a agredir a Camille fisicamente. As amigas dela afirmam que o Cruz a espancava constantemente, estuprava a esposa e chegou até a quebrar alguns ossos do corpo dela em uma dessas agressões. Foi nessa época que a Camille começou a se tornar extremamente viciada em drogas mais pesadas, como o crack. Ela também se envolveu com prostituição. Primeiro apenas com frequentadores dos clubes onde ela dançava e depois na rua. Entre o uso de drogas e a prostituição, a Camille começou a ser presa com bastante frequência. Agora fortemente viciada em drogas, entrando e saindo da prisão e vítima de mais um relacionamento abusivo, a Camille estava numa espiral descendente. No meio desse período tumultuado, a mãe da Camille, a Bárbara, decidiu se mudar de volta para Chicago e levou a neta de 7 anos, Ashley, com ela. O combinado seria que a Ashley ficasse morando com a avó até que a Camille conseguisse botar a vida dela de volta nos trilhos. E é perfeitamente compreensível que a Bárbara tenha tomado essa atitude porque ela criou a filha dela num ambiente saudável, num lar amoroso, e ela queria que a neta também fosse criada da mesma forma e tivesse as mesmas oportunidades. E isso muito provavelmente não aconteceria com a Ashley morando em Vegas e vendo a mãe dela ser espancada pelo padrasto. Mas a Bárbara e a Ashley não tinham ideia de que nunca mais veriam a Camille novamente. Para Camille, a situação era agridoce. Ela sabia que seria melhor para Ashley viver com a avó num lar estável, mas é claro que ela ficou de coração partido quando a filha foi embora. Ainda mais que a Bárbara e a Ashley foram para outra cidade, então ela ficou longe das duas pessoas que ela mais amava, a mãe e a filha. Nessa época, a Camille começou a passar um tempo com um homem chamado William Brooks, que era um policial corrupto que traficava drogas e que era um frequentador assíduo do Crazy Horse. A vida da Camille já estava muito complicada e as coisas só foram piorando. Ela começou a usar mais drogas, os dentes dela ficaram até descoloridos e ela ainda teve o nariz quebrado pelo marido Cruz, o que a prejudicou no trabalho, porque um nariz quebrado e inchado não é algo que os clientes querem pagar para ver. Os mandados de prisão contra ela também só foram aumentando. E o que é meio esquisito, pelo menos eu achei, meio esquisito, é que quanto mais a Camille se aproximava do tal de William, o policial, mais ela era presa por coisas idiotas, sabe? Eu esperaria que ser amiga íntima de um policial fosse tirar a Camille de algumas enrascadas. Mas, ao invés disso, ela estava sendo presa por coisas como travessia imprudente. É o tipo de coisa que a polícia faz normalmente para ter vantagem sobre alguém quando quer que a pessoa se torne um informante. Nessa época, segundo os amigos da Camille, ela estava começando a ficar bastante paranoica, achando que estava sendo seguida por alguém. Mas ela nunca comentou quem ela pensava que a estava seguindo. Ela não estava paranoica como as pessoas ficam sob efeito de drogas. A Camille realmente parecia estar com medo de alguma coisa ou alguém. O casamento da Camille e do Cruz estava muito tenso nessa época. Eles terminaram e voltaram várias vezes, mas nunca chegaram a se divorciar oficialmente. Pouco antes do seu desaparecimento, desde o final de agosto de 94, a Camille estava morando com um homem chamado Kiko Fernandes, no condomínio Seagull, na Paradise Road. Não se sabe qual era exatamente a natureza do relacionamento deles. Se eles estavam namorando, se eles eram amigos, se ele era um cafetão dela. Mas nós sabemos que na noite de 2 de setembro de 94, a polícia foi chamada por um vizinho dos dois,
porque o Kiko estava gritando muito com a Camille e ela estava chorando. Quando a polícia chegou para ver como ela estava, a Camille ficou visivelmente chateada. Ela disse que estava bem e que os policiais podiam ir embora. Isso pode ter sido verdade, ou a Camille pode ter dito isso porque da última vez que ela pediu ajuda da polícia num incidente de violência doméstica com o marido Cruz, ela acabou algemada por causa de um mandado de prisão antigo que estava em aberto. Nossa. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ela. A Camille, infelizmente, aprendeu desde cedo que quando ela chamava a polícia durante esses incidentes de abuso, era ela quem recebia a punição em vez de justiça. Coitada. Mas naquela noite, no apartamento que a Camille dividia com o Kiko, a polícia insistiu em entrar no local, mesmo com a Camille dizendo que estava bem. O relatório policial indica que ela estava abalada e muito chateada e que o Kiko estava agindo de uma forma meio estranha. Um dos policiais notou que havia um pequeno pacote marrom embrulhado no chão e que no pacote estava escrito "Para Chico" em espanhol. Quando o policial pegou o pacote, o Kiko se tremeu todo e quando ele foi aberto, havia uma pequena quantidade de drogas dentro daquele embrulho. Os policiais declararam que o Kiko e a Camille estavam sendo presos por tráfico de drogas. E a Camille começou a chorar, implorando que não a prendessem e afirmando que as drogas eram todas do Kiko. Até no próprio pacote estava escrito o nome dele e tal. Inclusive, o Kiko era muito conhecido no bairro por vender drogas na janela do apartamento, estilo drive-thru. Você passava ali na frente do prédio, dava uma batidinha na janela do Kiko e ele te vendia o que você quisesse. Mas não teve jeito, a polícia também prendeu a Camille. Ela foi levada para o centro de detenção de Las Vegas, onde ela ficou até o dia 4 de setembro de 94, quando foi libertada sob fiança. E uma coisa interessante é que até hoje não se sabe quem pagou a fiança da Camille. Ela deveria se apresentar na audiência de acusação, que ficou marcada para o dia 26 de setembro de 94, mas a Camille não apareceu. Nos registros da audiência foi indicado que a ré não pôde ser encontrada. A última vez que a Camille foi vista foi quando ela saiu do centro de detenção na noite de 4 de setembro. Depois de ser liberada, ela deixou o local e foi vista andando pela rua. Os eventos que levaram ao seu desaparecimento podem ter ocorrido naquela noite mesmo, enquanto ela caminhava para casa, sei lá, ou até 3 semanas depois. Eu não faço ideia. A gente só sabe que a Camille desapareceu entre o dia 4 e o dia 26 de setembro. O último contato registrado da Camille com a mãe dela, a Bárbara, foi através de uma carta enviada em junho de 94. Também foi nessa época que a Camille ligou para casa e falou com a filha Ashley pela última vez. A Ashley tinha só 7 anos na época, mas ela sentiu que a mãe parecia meio perturbada. Na ligação, a Camille disse para Ashley que a amava e para ela sempre ser uma boa menina. A Ashley ficou com a impressão de que a mãe estava se despedindo dela. Depois de alguns meses sem notícias da filha, meses esses em que a Bárbara imaginou que a Camille devia estar numa reabilitação ou até que ela tivesse sido presa, a Bárbara pegou a neta Ashley e elas voltaram para Vegas para ver se conseguiam descobrir onde estava a Camille. Mas a Bárbara e a Ashley não conseguiram encontrar a Camille em lugar nenhum. Elas foram atrás de amigos da Camille, mas os amigos também não tinham notícia dela há meses. A Bárbara, então, contatou o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas e registrou a ocorrência do desaparecimento da filha, mas eles simplesmente não estavam interessados no caso. A gente pode presumir que era por causa do estilo de vida da Camille que a polícia simplesmente não se importou.
Eles não investiram nenhum recurso para tentar encontrá-la e nem interrogaram as possíveis pessoas de interesse do caso, como o Kiko ou o marido da Camille, o Cruz. Absolutamente nada foi feito. Inclusive, a polícia disse para Bárbara que não tinha motivos para acreditar que a Camille tivesse sido vítima de um crime, nem que as circunstâncias do desaparecimento dela eram suspeitas. O caso foi classificado como sendo infundado. Sem a ajuda da polícia, a Bárbara se tornou uma equipe de busca de uma mulher só. Ela pendurou cartazes com a foto da Camille por toda a cidade, verificou todos os antigos locais de trabalho da filha, questionou inúmeros moradores dos locais que ela sabia que a filha tinha vivido ou frequentado e fez tudo o que pôde para tentar encontrar a Camille. A Ashley passou boa parte da infância esperando no carro, do lado de fora de clubes de striptease e bares decadentes, enquanto a avó entrava para perguntar se alguém tinha visto a Camille por perto. Mas elas nunca tiveram uma resposta positiva. Elas tinham esperança de que a Camille estivesse viva em algum lugar. Afinal, ela havia tido alguns problemas legais. Então, não era impossível que ela simplesmente tivesse escolhido fugir da cidade. Mas, conforme as semanas se transformaram em meses e os meses se transformaram em anos, as esperanças de que a Camille voltasse viva começaram a desaparecer. Em 2003, uma amiga de infância da Camille, chamada Sherry, ficou sabendo que ela tinha desaparecido e decidiu ligar para o departamento de polícia de Las Vegas e perguntar se havia alguma atualização na investigação. Mas a Sherry descobriu que não existia investigação. E eu não estou falando, da falta de interesse da polícia lá em 94, não. O relatório de pessoa desaparecida da Camille simplesmente desapareceu. Ele foi misteriosamente deletado por alguém do departamento de polícia 2 semanas depois de ter sido registrado. Nossa. Ninguém entendeu o porquê. Afinal, a Camille continuava desaparecida. A única pessoa que poderia ter excluído um registro dessa forma seria um policial. E vocês devem lembrar que a Camille estava envolvida com um policial corrupto chamado William Brooks. Eu acho que essa é a explicação mais provável para o registro ter sido deletado. Ele talvez não quisesse que o desaparecimento da Camille fosse investigado. O departamento de polícia teve que admitir que 9 anos sem contato era algo sério. Então, eles finalmente classificaram o status da Camille como desaparecida em perigo no novo relatório de pessoa desaparecida que eles tiveram que registrar novamente. Mas recuperar qualquer informação útil após quase uma década de inação provou ser bem difícil, especialmente numa cidade movimentada como Vegas, com cidadãos que tendem a ser nômades por natureza. Uma das poucas informações que a polícia conseguiu levantar de alguns amigos da Camille é que ela teria sido abordada pelo FBI para se tornar uma informante. Ela trabalhava em clubes que eram de propriedade da máfia e com certeza sabia e até participava de coisas ilegais que aconteciam por lá. Não se sabe se a Camille aceitou ou não, mas anos depois, quando a Ashley conseguiu localizar a agenda de telefones da mãe, na letra D tinha o nome e telefone de um tal de Dimitri. E quando a Ashley ligou para o número do Dimitri, era simplesmente o número de telefone do escritório do FBI em Vegas. Coincidência, Alexandre? A polícia coletou o DNA da Ashley e da Bárbara e eles foram inseridos no CODIS. Então, eles podem ser comparados com corpos não identificados que forem encontrados. Mas até hoje nenhuma pista surgiu a partir do DNA e nada mais foi feito pela polícia desde então. A Bárbara entrou em contato com várias emissoras e programas de TV no final dos anos 90 e início dos anos 2000, incluindo o Dateline e o Unsolved Mysteries, pedindo que eles fizessem um segmento sobre o desaparecimento da filha dela.
Mas a resposta que a Bárbara normalmente recebia era que o desaparecimento da Camille era esperado devido ao estilo de vida que ela levava. Caraca, até os programas que vive disso Sim. Virou as costas pra mulher. Foi completamente decepcionante, sabe? Eu fiquei pela primeira vez decepcionada com o Unsolved Mysteries, que é sempre uma grande fonte de casos novos e esquisitos pra mim, entende? Mas eles terem falado isso pra Bárbara, e eu sei que foi o Unsolved Mysteries especificamente que falou essa frase exata pra Bárbara, é horrível. E foi aí que as coisas pararam, pelo menos até 2019. Depois de todo esse tempo que ela passou esperando por atualizações que nunca chegaram, a Ashley e a amiga dela, Gabby, criaram uma página no Facebook, um site e começaram a tentar obter algumas respostas por conta própria. A polícia claramente não fez nenhum esforço para rastrear ou registrar os últimos meses da Camille antes do seu desaparecimento. Então, basicamente, todas as informações que foram descobertas nesse caso, inclusive as informações que eu já contei para vocês até aqui, foram levantadas pela Ashley e pela amiga dela, Gabby. Foram elas duas que rastrearam velhos amigos e pessoas que a Camille conhecia para obter informações sobre a época do desaparecimento. Foram elas também que pediram e pagaram para obter arquivos judiciais, relatórios de prisões e solicitações de registros públicos. Elas também correram atrás e conseguiram encontrar os dois homens, o Kiko e o Cruz, e fazer perguntas sobre a Camille. O detetive designado para o caso da Camille em 2003 se aposentou em 2016 e nunca designaram um novo responsável por esse caso. Então, quando a Ashley quer saber se teve algum avanço ou tirar alguma dúvida a respeito das investigações, até às vezes dar alguma dica, né? Passar alguma informação que ela tenha descoberto, ela tem que se comunicar com o Departamento de Pessoas Desaparecidas como um todo. E o departamento nunca responde. A Ashley já enviou muitos e-mails com perguntas e com algumas atualizações sobre as dicas que ela recebeu, pedindo para que as informações que ela levantou sejam investigadas. Mas ela só recebeu uma resposta bem genérica até hoje. Eu acho que ficou bem claro que se não fosse pela Ashley e pela Gabby, a gente não saberia de absolutamente nada sobre a Camille. E é graças a elas que existem diversos suspeitos e diversas teorias nesse caso. Uma das primeiras teorias veio a partir de uma dica dada por um amigo da Camille. Esse amigo disse para Ashley que acredita que a gangue de motoqueiros One Percenter pode ter matado a Camille. De acordo com esse amigo, houve um boato na época de que a gangue de motoqueiros achou que ela sabia demais. Então a mataram e a enterraram no deserto. Não existem evidências de que a Camille tivesse envolvida com essa gangue ou com qualquer outra gangue de motoqueiros. Mas os membros da gangue eram frequentadores assíduos dos clubes de strip onde a Camille trabalhava. Então essa possibilidade não pôde ser descartada. Além disso, ela veio de uma fonte confiável. Outra possibilidade é que a Camille tenha sido vítima de um ataque aleatório. Estudos mostram que profissionais do sexo, como dançarinas e acompanhantes, têm de 60 a 100 vezes mais probabilidade de serem assassinadas do que mulheres com outras profissões. Os relatórios de prisão da Camille também mostram que ela não hesitava ao entrar em carros com homens estranhos. Então, com certeza, é possível que ela tenha entrado num carro com o cara errado e ela tinha uma habilidade natural de escolher os caras errados e tenha sido morta por um ato de violência. Poucos anos após o seu desaparecimento, houve um predador em série que até hoje não foi identificado que assassinou uma prostituta na área e tentou assassinar uma outra.
Então, quem garante que os 3 casos não estão relacionados? Mas a polícia nunca fez nada em relação a esses casos das 2 prostitutas também e ficou por isso mesmo. Outra teoria que é possível, mas que eu também não acredito tanto assim que seja provável, é que a Camille tenha morrido de overdose. A overdose poderia ser acidental, e nesse caso alguém teria escondido o corpo dela para evitar problemas, ou poderia ter sido um suicídio, já que a Ashley achou que a mãe parecia estar se despedindo dela ao telefone e tal. Mas eu acho que o corpo teria sido encontrado, né? Muitas pessoas morriam de overdose acidental ou não em Vegas naquela época. Então não seria nada demais. Eu acho que nem iam precisar esconder o corpo dela se ela tivesse morrido de overdose, porque todo mundo sabia que ela usava muitas drogas muito pesadas. Tem quem suspeite que o marido da Camille na época, o Cruz Dias, poderia ser o responsável pelo desaparecimento dela. Nós já sabemos que o Cruz abusava da Camille, mas ele ainda foi condenado por tentativa de homicídio num caso não relacionado alguns anos depois. O Cruz passou algum tempo em Utah depois do desaparecimento da Camille, e lá ele também foi preso várias vezes. Outra coisa esquisita é que o Cruz nunca se divorciou legalmente da Camille, mesmo ela estando desaparecida há 30 anos. Eles até hoje estão casados, porque ele não pediu o divórcio e ninguém foi lá e declarar ela como morta. Pois é. O Cruz também nunca relatou o desaparecimento da esposa. E mais engraçado ainda foi que quando a Ashley finalmente conseguiu entrar em contato com o Cruz para conversar sobre a mãe dela, ele negou que conhecia a Camille. A reação da Ashley foi tipo, como assim você não conhecia minha mãe? Eu até morei com vocês por mais de 1 ano depois que vocês 2 casaram. E eu vi você quebrar o nariz dela e tudo, sabe? E você tá casado com ela no papel até hoje. Mas o Cruz só respondeu que ele não sabia de nada e que ele não queria falar com ela e desligou o telefone. Atualmente, o Cruz ainda mora em Las Vegas e não se sabe se a polícia já o interrogou sobre o desaparecimento da esposa dele, a Camille. Seria a coisa mais fácil do mundo para eles, né? Já que ele ainda mora na mesma cidade. Mas eu duvido bastante que isso tenha acontecido. Claro que o Cruz e a Camille estavam separados quando a Camille desapareceu, e ela estava até morando em outro lugar, com o Kiko. Mas o Cruz e a Camille viviam se separando e voltando. E como a gente também não sabe para onde a Camille foi depois de sair da delegacia, quando ela foi vista pela última vez, a gente não pode descartar a possibilidade dela ter procurado o Cruz novamente. Tem quem ache que o Kiko Fernandes pode ter a ver com o sumiço da Camille. O Kiko realmente tem uma longa ficha criminal, com 5 acusações de violência doméstica e 2 tentativas de estrangulamento. A Camille realmente tinha um péssimo gosto em relação aos homens que ela escolhia para se relacionar. Eu tenho muita pena dela. A gente nem sabe direito também qual era a natureza do relacionamento da Camille e do Kiko de verdade, mas nós sabemos que eles estavam morando juntos na época em que ela desapareceu. Eles até foram acusados e presos por tráfico de drogas juntos também. É muito suspeito que o último homem com quem ela se relacionou antes de sumir também tenha esse histórico de violência e que ele e a Camille estivessem brigando na noite que eles foram presos. A Ashley conseguiu falar com o Kiko. Inclusive, a filha do Kiko foi quem intermediou o contato entre os dois e ela quer muito que o pai esclareça o que ele sabe sobre esse caso. Mas várias das alegações que o Kiko fez para Ashley a respeito da Camille são totalmente inconsistentes com o que dizem os registros públicos do caso. O Kiko certamente não falou a verdade e ele está escondendo alguma coisa. Ele chegou até a dizer para Ashley que a última vez que ele tinha visto a Camille foi no verão de 89 e que ela estava numa esquina discutindo com o Cruz.
Só que em 89, a Camille ainda não estava nem morando em Vegas. Ela estava em Chicago, né? Na época estava se separando do Gary Dodson, e ela nem conhecia o Cruz e muito menos o Kiko em 89. Ele também alegou que ele não podia estar envolvido no desaparecimento da Camille porque ele estava na prisão durante toda a década de 90. Mas a gente sabe que o Kiko estava em casa com a Camille no dia 2 de setembro de 94 e que os dois foram presos juntos nessa ocasião. Se o Kiko não tem nada a esconder, então por que ele está inventando tanta história? Essas mentiras não são um bom sinal. Além disso, o Kiko ainda tem um histórico de violência doméstica e ele foi o último homem conhecido que esteve com a Camille. O Kiko também era conhecido por entrar e sair dos Estados Unidos com frequência. Ele viajava muito para Cuba e para o México. E algo que a Ashley e outras pessoas que analisaram esse caso acreditam é que o Kiko pode ter traficado a Camille para um desses lugares. A Camille já tinha sérios problemas de dependência química e estava se prostituindo em clubes de strip e nas ruas de Las Vegas. Ela era uma mulher muito bonita e seria uma presa muito fácil desses traficantes. Era só eles usarem as drogas para controlá-la. É uma tática que costuma ser comum em casos de tráfico de pessoas. Você fazer a sua vítima se viciar em alguma coisa e assim você tem uma espécie de poder sobre ela. Sendo que a Camille já era viciada, então já era meio caminho andado. Por algum tempo, a Ashley também acreditou que a mãe poderia estar viva e ter fugido e se escondido em algum lugar, talvez até com a ajuda do Kiko. A Camille, de fato, tinha muitos motivos para querer fugir. Uma sentença de prisão iminente por tráfico de drogas, envolvimento com a máfia, um marido abusivo. Ela também era conhecida por usar nomes falsos, como Nicole, René ou Kim. E 2 médiums que os parentes da Camille consultaram após o desaparecimento disseram a eles que ela tinha deixado o país e que ela estava viva. Mas, sendo realista, é extremamente improvável que a Camille, uma usuária ativa de drogas, conseguisse passar tantos anos sem ser presa. E se ela fugiu por causa das suas acusações criminais, então por que ela não voltou depois que o caso contra ela já tinha sido encerrado e que o prazo de prescrição já tinha expirado? Por mais que a gente deseje que a Camille esteja viva, todas as evidências apontam para ela provavelmente ter morrido naquele outono de 94. Nós sabemos que nos meses anteriores ao desaparecimento da Camille, ela se aproximou de um policial chamado William Brooks. A Ashley, inclusive, se lembra que a mãe realmente conhecia alguns policiais e até recebia caronas deles pela cidade, isso quando a Ashley ainda morava com ela e era pequenininha. O envolvimento de um policial corrupto no caso da Camille é a única coisa que pode explicar como o relatório inicial do desaparecimento dela foi misteriosamente deletado. O William Brooks era um policial corrupto que trabalhava na Vice e que costumava passar muitas noites nos clubes de striptease no início dos anos 90. Vice é aquela unidade da polícia, né, que lida com prostituição, drogas, eu acho, cassinos ilegais. Sim, exatamente. Igual a série Miami Vice. Isso aí. Além de traficar drogas, o William ainda agia como cafetão de várias strippers que ele convencia a se prostituírem. Mais tarde, o William morreu na prisão, depois que o FBI fez uma operação em Vegas no início dos anos 2000 e que ele finalmente foi condenado por tráfico de drogas. Policial na prisão não costuma durar muito tempo. Como a Camille tinha o hábito de pegar caronas com policiais, especialmente com o William, com quem ela estava se relacionando, tem quem acredite que o William pode ter buscado a Camille no centro de detenção depois que ela foi liberada, na noite de 4 de setembro de 94. Talvez ele tenha achado que ela sabia demais sobre as atividades ilegais dele,
e que se a Camille fosse acusada e julgada por tráfico de drogas, ela poderia acabar falando demais. Mas, assim como as outras teorias, essa também é só especulação. E o William não pode ser interrogado sobre a Camille, porque, como eu disse para vocês, ele já morreu. Ele até tinha um parceiro na época que andava com ele, assim, nos clubes e tal, chamado Jesse, mas eu só descobri o primeiro nome desse parceiro, que também era corrupto. Mas o Jesse ainda trabalha na polícia, ainda tem uns bons contatos ali dentro. Então, nem que a gente queira muito, ele vai ser interrogado sobre alguma coisa, né? E não tem nenhuma evidência que o tal de Jesse tivesse algum relacionamento mais íntimo, mais próximo com a Camille. Quem tinha mesmo era o William. O envolvimento da máfia no desaparecimento da Camille também é uma possibilidade válida. O Crazy Horse original era de propriedade do mafioso Jack Gallardi, e o local era conhecido por abrigar atividades criminosas e teve vários casos de violência em que os membros da equipe agrediram clientes. Tiveram clientes que chegaram a morrer de tanto apanhar dos seguranças do Crazy Horse. Ok. Claro que eles não faziam isso com os clientes ultra mega VIPs, tipo o George Clooney e o Robert De Niro, né? Até porque esses aí entregavam cartão de crédito e deixavam eles cobrarem quanto quisessem e nem via a conta. Agora, se você era um cliente normal e você fosse reclamar da conta que te deram, aí você apanhava quase até morrer. Ou até morrer mesmo. O Crazy Horse 2, de propriedade do associado do Jack Gallardi, chamado Rick Rizzolo, tinha tantos vínculos com atividades criminosas que mais tarde foi alvo da operação G-String do FBI. Normalmente, essas operações do FBI são chamadas de Sting, né? E aí eles fizeram um trocadilho muito, muito ruim e chamaram essa operação específica de G-String, que é tipo tanga, né? Ou calcinha fio dental em inglês. A operação também ficou popularmente apelidada de Strippergate. Não sei qual é pior. O Rick Rizzolo foi enviado para a prisão depois que essas operações aconteceram lá no Crazy Horse 2. É possível que a Camille tenha sido morta por alguém envolvido com esses clubes onde ela trabalhava, né? Com um dos mafiosos que eram donos ou gerenciavam esses clubes. Todo mundo em Vegas até hoje fofoca sobre os corpos que o Rick Rizzolo teria deixado no deserto. Teria desovado no deserto. Nós não sabemos ao certo se a Camille chegou a agir ou a aceitar ser informante do FBI, quando ela disse para os amigos que tinha recebido essa proposta, entre aspas. Mas nós sabemos que ela foi abordada pela agência, sim, para fazer isso. Essa teoria é reforçada pelo fato de que, quando a Ashley ligou para todos os números que tinham na agenda telefônica da Camille, um dos números sob o nome Dimitri era o telefone do escritório do FBI. Outra coisa interessante a se notar é que o ex-parceiro de negócios do Jack Gallardi e do Rick Rizzolo, chamado Tony Albanese, que inclusive era um dos sócios dos dois clubes, ele teve a cabeça decepada e ela foi encontrada no deserto. Talvez seja daí que os rumores sobre os corpos no deserto tenham surgido. Mesmo que o corpo do Tony Albanese não tenha sido encontrado, só a cabeça que foi encontrada lá no deserto. Eu também li em alguns lugares que a Camille teve um relacionamento com o Rick Rizzolo. Os dois teriam namorado por algum tempo. Mas como essa informação não foi confirmada pela Ashley, eu não sei se a gente deve levar a sério ou não. E vamos ser sinceros, eu não acho que é tão relevante assim se a Camille disse sim ou não para se tornar uma informante do FBI, ou se ela namorou ou não o Rick Rizzolo. Porque se alguém no clube tivesse ficado sabendo que ela foi abordada por um agente do FBI e recebeu essa proposta, mesmo que isso nem fosse verdade ou talvez fosse só um boato iniciado por alguém, a Camille já podia estar em perigo só por causa disso. Os donos desses clubes onde ela trabalhava eram mafiosos que deixavam a cabeça decepada das pessoas no deserto.
E se eles faziam isso com parceiros de negócios e com os próprios clientes dos clubes, o que eles não fariam com uma stripper drogada com quem ninguém se importa? E que ainda podia ou não ser uma informante do FBI. Seria mais fácil descartar a Camille do que pagar para ver ou tentar confirmar se essa história de ser informante era verdade ou não. A Camille é um ótimo exemplo de como uma garota normal pode ter o seu futuro brilhante destruído como resultado do trauma e abuso sofridos. Ela teve alguns problemas sérios nos últimos anos de vida, mas ela ainda era uma amiga, uma filha e uma mãe. E a Camille merecia justiça, né? A família dela não merecia ouvir que isso já era esperado por causa do tipo de vida que ela levava. Infelizmente, a polícia deixou o caso dela pra lá porque não considera pessoas com estilos de vida como o da Camille importantes, ou acha até que essas pessoas colhem o que plantam. Mas ainda permanece o fato de que ela provavelmente foi assassinada, e quem fez isso com ela ainda está solto por aí. A Ashley não é contatada pela polícia de Las Vegas há quase 10 anos. Ela não fala com o pai dela, o Gary Dotson, há mais de 15 anos. O Gary vive em Illinois com a parceira de longa data dele e ele não é suspeito no desaparecimento da Camille porque ele estava em Chicago em setembro de 94. Os dois já nem tinham mais contato um com o outro e ele também não procurava nem a filha, a Ashley. O padrasto da Ashley, o Cruz Dias, não atende às ligações ou pedidos de informações dela. A avó da Ashley, a Bárbara, tem demência grave e não se lembra mais da filha desaparecida, Camille. Às vezes, a Ashley sente que ela é a única pessoa no mundo que ainda pensa na Camille e ainda sente falta dela. Infelizmente, se a Camille realmente estiver morta, o corpo dela ainda não foi encontrado. O DNA da Ashley e da Bárbara já está no banco de dados do FBI, o CODIS, e também está lá no NAMES. E até hoje não houve nenhuma correspondência. A Camille tinha só 30 anos quando desapareceu. Ela era uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos, tinha 1,70 m de altura, pesava cerca de 60 quilos com uma constituição atlética. Ela tinha uma tatuagem no quadril com o nome do marido, Cruz. Na época do desaparecimento, a Camille estava com o nariz quebrado e os dentes dela estavam ligeiramente descoloridos por causa do uso frequente de drogas. Para mim foi muito triste ter lido sobre como era a vida da Camille até a época da adolescência e ver como tudo mudou drasticamente depois dela ter casado com o Gary Dotson. Foi ali que começaram os abusos, com os quais a Camille, infelizmente, aprendeu a conviver pelo resto da vida dela. Foi ali que começou esse padrão de relacionamentos ruins com homens violentos que só queriam explorá-la. A Camille não conseguiu escapar. Ela não teve apoio e não teve as denúncias que ela fez levadas a sério. Com isso, ela acabou se envolvendo nesse submundo de Vegas cada vez mais. Eu acho que aos poucos as coisas estão mudando e as mulheres têm conseguido denunciar os seus agressores e refazer as suas vidas. Mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido, porque 30 anos depois ainda tem muitas Camilles por aí, bem mais do que se esperaria depois de 3 décadas, né? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Luísa Bicudo. Muito obrigada pelo seu apoio, Luísa. É graças a pessoas maravilhosas como você que eu tenho a chance de contar esses casos mais desconhecidos e que não recebem tanta atenção por aí, né? É uma das minhas coisas preferidas aqui nesse podcast é contar a história de pessoas esquecidas, sabe? Como a Camille. Então, se você quiser ganhar aqui o seu agradecimento e se você quiser que esse podcast continue com força total, um episódio por semana, bonitinho, blá blá blá, faça como a Luísa e apoia a gente. Entra lá no Apoia-se ou na Aurelo e escolhe qual é o seu
né, a sua categoriazinha de apoio do Detetive do Sofá e vem patrocinar esse podcast. E não esquece também de conferir a nossa lojinha, que tá muito, muito legal. detetivedosofá.com/loja. O que você acha que aconteceu com a Camille Dodson? Ela foi vítima do ex-marido, Cruz? De algum policial corrupto de Vegas? Da máfia dos clubes de striptease? E o Kiko? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem me contar o que você achou do caso da Camille e desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.